Deus, né, por tudo que nós já temos ouvido, mas ainda o melhor está para vir ainda, né? Nós ainda vamos chamar o irmão para poder orar pela preleitora dessa noite, né? O pastor Enoque pode fazer essa oração. Glória a Deus. Vamos orar, igreja? Vamos ficar de pé, vamos orar, para Deus abençoar a mensagem que será ministrada pela pastora Lúcia. Vamos orar? Amém. Aleluia. Diga assim, por favor: Senhor Jesus, abençoa esta noite. Pai, somos gratos pelos louvores, pelas orações, pelos testemunhos, e agora vem a tua palavra. Usa a tua serva, usa o Espírito Santo, toma o coração dela, e que o coração dela seja o seu trono para a palavra que será ministrada nesta noite. Fala conosco de uma maneira preciosa, poderosa, gloriosa e maravilhosa. Fala conosco, que nós não percamos, que nós não tenhamos condições de ficar desatento na palavra que será ministrada. Fala com a minha vida. Usa a tua filha como um canal de bênção para todos nós. Te louvamos, te glorificamos, te engrandecemos. Amém. Aplauso para Jesus. Glória a Deus. Graça e paz para a igreja. Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Vamos aproveitar que vocês estão de pé e já vamos ler a palavra. Glória a Deus. O Evangelho de João, no capítulo 2. Glória a Deus. Evangelho de 2 João, Evangelho de João. Temos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos ler João. Evangelho segundo João. 4 evangelhos. Não é 1ª e 2ª João, não. Amém? No capítulo 2, né? As bodas de Caná, a água feita vinho. Mas eu quero deixar esse título como um convidado especial. Glória a Deus. Um convidado especial é o título da nossa palavra nesta noite. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Podemos ler então? Amém. Diz assim: e ao 3º dia fizeram-se bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tenho vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A mãe disse aos serventes, sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestando a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso,
desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Pai querido, estamos ali na tua presença mais uma vez. Senhor, fala conosco, Pai. Acabamos de ler a tua palavra. Ai, Espírito Santo, sabemos que o pastor já orou nesta noite, mas mais uma vez eu lhe peço, Senhor, que não seja eu, mas, Senhor, o Espírito Santo venha falar conforme a tua vontade. Senhor, venha, Senhor, nos dar, Senhor Jesus, entendimento para explanar a tua palavra. Aleluia. Ah, Deus, muito obrigada pela tua presença nesta noite. Amém? Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Quando o pastor me falou que seria essa mensagem hoje, eu acabei rindo. Depois eu vou contar para vocês por quê. Glória a Deus. E é muito interessante que começa dizendo aqui é o terceiro dia. Eu falei, mas terceiro dia do quê? Então, terceiro dia depois que ele começou a encontrar os discípulos. Terceiro dia depois que João Batista estava testificando que ele era o Cristo. E ele começou a chamar os discípulos. E aqui já era o terceiro dia. E ele foi convidado para um casamento. E quando eu comecei a ler essa mensagem, o Espírito Santo me falou assim, leia o que foi falado antes. Então eu li o primeiro capítulo, o primeiro capítulo inteiro, para depois chegar no segundo. E eu comecei a achar interessante que só o Evangelho de João relata esse casamento que Jesus foi. Mateus, Marcos e Lucas não tem. Então, se você for reparar os outros livros, primeiro Jesus eles contam a história que Jesus nasceu, e depois começa a dizer que ele foi circuncidado, e depois que ele cresceu, e aí ele foi batizado, e depois, né? Aqui não, João já começa dizendo que o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, porque João estava relatando para a igreja, né? Ele estava relatando para os gregos, para os novos convertidos de distante. Ele queria falar que Jesus, aquilo que era só a palavra, que todos só ouviam, agora se manifestou, está no meio de nós. E quer dizer, o Mestre, o Messias, ele se encontra no nosso meio. Glória a Deus. E acho interessante que depois, né, João Batista batiza Jesus, o primo de Jesus batiza ele vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus, e passado um tempo, ele começa a testificar. Mas aqui João não conta que após Jesus ser batizado, ele foi para o deserto ser tentado. Então ele foi primeiro tentado, ele jejuou 40 dias, para depois convidar os seus discípulos para o segui-lo. E ele começou a chamar os discípulos porque João testificava, olha, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E os discípulos ouviram, ele é o Cordeiro, é o Messias que Moisés escreveu, então vamos segui-lo. E começaram a seguir, e começaram a apresentar ele a outros. E quando apresentaram a Natanael, bebi coisa boa de Jerusalém? De Nazaré? De Nazaré vem coisa boa? Jesus morava em Nazaré, cresceu, mas ele nasceu em Belém. Mas depois que ele foi para o Egito e voltou a se estabelecer ali em Nazaré. Então, e ele disse, antes que eu te vi debaixo da figueira. Aí ele creu em Jesus. Então começou a chamar os seus discípulos para o segui-lo. E é interessante que eu imaginei, uma vez que nós estávamos fazendo o curso de discipulado, nós aprendemos que quando você tem um discípulo te seguindo, aonde você vai, você chama seu discípulo, mesmo para a sua festa de casamento, para a sua festa de noivado, para a sua festa de aniversário, você chama esse discípulo, porque você tem que ensinar a seguir os seus passos. E aqui é interessante que Jesus foi à festa e levou os discípulos. Os discípulos foram também para a festa com Jesus. Bem interessante. E
Eu estava meditando, naquela época, as festas de casamento demorava de 6 a 7 dias. Porque as pessoas vinham de longe, iam chegando na casa onde era o casamento e iam ficando. E já a festa já começava. Não sei se essa festa aqui, se ela durou 7, se 6, se 5, se 4 dias, não sei quantos dias. E aí dá para nós entender que eles eram muito alegres e eles tomavam vinhos. Aqui não fala se é aquele vinho muito fermentado ou era apenas o suco de uva, mas diz que era vinho. E a mãe de Jesus chega para ele e disse assim: acabou o vinho, não tem mais vinho. E é interessante que aqui o tema fala mulher que tenho contigo, mas em outras traduções ele diz assim: mulher, eu não tenho nada a ver com esse assunto. Eu não vim para resolver problemas de vinho. Eu vim para salvar os perdidos. Eu vim para libertar os cativos. Não foi para isso que eu vim, resolver problemas de festa. Então Jesus estava dizendo assim: não é chegada a minha hora de fazer milagre. Eu não vou ser crucificado ainda. Não está o momento. Não é para isso que eu vim. Mas ele mostrou ser obediente. Glória a Deus. Não era o Rei dos Reis? O Senhor dos Senhores? Ele podia dizer: mãe, eu estou aqui, mas eu sou Deus. Não. Em obediência, em atendendo o chamado da mãe, né? Ele se prontificou. Interessante que a mãe, ela cria no próprio filho. Eu falo bem isso. Maria foi salva porque ela creu no próprio filho que ela gerou. Sendo o filho de Deus. Ela sabia que ele era o filho de Deus. E ela disse para os serventes: faça tudo o que ele vos disser. Glória a Deus. Então, dá para entender que Maria era uma autoridade naquela casa. Ou ela era tia de quem estava casando, ela era um parente de quem estava casando. Então, dava para entender que ela era autoridade. E os serventes estavam sob a autoridade dela. E eles obedeceram. Igreja, eu comecei a entender aqui que Jesus mandou eles encher as talhas. Eu comecei a pesquisar. Talhas são aquelas pedras que eles talhavam nas pedras, faziam uma pedra. Eu vi uma foto esses dias lá em Jerusalém, uma talha deste tamanho mais ou menos. Então aquele buraco talhado na pedra, eles carregavam aquela pedra e colocavam na porta de casa ou no templo, para que os sacerdotes ou as pessoas que entrassem naquela casa, antes pegavam um pouco de água, lavavam as mãos e lavavam os pés, para evitar a doença. Olha só, nos ensinando que o Covid vem ensinar há pouco tempo, né? Naquele tempo de Jesus, eles já faziam isso. Eles se lavavam antes de entrar na casa. Lavavam as mãos e lavavam os pés. Porque os pés, eles andavam sandálias, na poeira. Então, se lavavam os pés antes de entrar na casa. E nós vemos em outros lugares que muitas vezes que quem fazia esse trabalho de lavar os pés das pessoas era o servo da casa, o menor. Glória a Deus. E entendendo ali, mais ainda, eu comecei a meditar e eu fiz um curso bem basiquinho de hebraico, né? Conheci as letras e eu entendi que as letras em hebraico, ela tem um número, cada letra tem um número. E a letra 6 é o sexto dia. E eles consideram o sexto dia o homem, ou o ser humano, porque Deus criou o homem no sexto dia. Glória a Deus. Então, quando Jesus falou assim, para encher de água aquelas talhas, ele estava dizendo assim, que aquelas talhas estavam representando o homem, ou o coração duro do homem. E o número 6, quer dizer, o ser humano. E a água significa purificação. Quando nós somos batizados, a água, Jesus disse: eu sou a água da vida. Mas ele mandou encher e transformou a água em
vinho, porque vinho é vida, vinho é alegria. Vinho significa que é o sangue de Jesus que tem que correr dentro de nós e não só por fora, e não só as mãos e os pés. Nós não temos que ser purificados superficialmente só por fora. Jesus veio para nos purificar no nosso interior. Glória a Deus. Então ali ele estava dizendo para os discípulos, aleluia, glória a Deus, que o sangue dele é que purifica o homem. O sangue dele é que alegra a casa. Glória a Deus. E eu achei muito interessante que este casal, eles não primeiro esperaram o problema chegar para chamar Jesus. Jesus, vem cá, nós temos um problema. Não. Eles convidaram Jesus antes. Quem que já convidou Jesus para uma festa? Glória a Deus. Nos dias de hoje, quando as pessoas vão fazer festa, o último que lembra é de Deus. Prepara tudo, mas esquece de Deus. E este casal aqui, ele convidaram Jesus para a festa. Olha só, o problema apareceu e aquele que sabe resolver o problema estava lá. Glória a Deus. Aleluia. Gente, festa de casamento é algo muito especial na vida do ser humano. Eu posso dizer que é uma das coisas mais importantes. E quando nós convidamos o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, para estar na melhor festa da nossa vida, glória a Deus, os problemas podem vir, mas eles serão resolvidos, porque o Senhor é o Senhor da providência, é aquele que criou os céus e a terra. Aleluia. Glória a Deus. Muita gente fala assim, mas eu casei e estou com um problema. Peraí, mas Jesus foi convidado para o seu casamento? Está com um problema? Convide, fala com ele. Glória a Deus. Se quando você casou, você não convidou Jesus para o seu casamento, convide agora. Glória a Deus. Não importa qual seja o problema. Se Jesus está no nosso barco, aleluia, ele não afunda. Glória a Deus. E é interessante aqui, glória a Deus, que ele tinha acabado de chamar os seus discípulos. Então, ele, mesmo não sendo a hora dele, ele atendeu o pedido da sua mãe. Glória a Deus. E ao transformar aquela água em vinho, ele fez com que os seus discípulos olhassem para ele e dissessem, verdadeiramente este é o Messias. Nós não estamos enganados. Glória a Deus. Então, no versículo aqui, glória a Deus, no versículo 11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então ali, talvez os discípulos ainda estavam em dúvida, será que ele é o Messias mesmo? Será que estamos seguindo a pessoa certa? E aqui eles tiveram dúvida nenhuma. Por quê? Porque cada talha de pedra, dizem que cabe de 30 a 40 litros. Tem outros lugares que dizem que cabe até 100 litros. Fala de 80 a 120. Então, tem algumas que falam 80 a 100. Tem umas que falam 30 a 40. Depende. Depende do tamanho da pedra também, do tamanho que foi talhado. Mas você imagina se tivesse 40 litros cada talha daquela? Quantos vinhos dava por semana, por dia? A festa ia acabar e o vinho ia continuar. E se tivesse 100 litros então? Quanto de vinho teria? Dava para terminar a festa, vender e ainda ter dinheiro, né? Imagina o milagre. Então os discípulos ficaram espantados. Realmente foi um milagre. E vinho fazia parte da cultura judaica. Vinho fazia parte, porque naquela época pegava-se um pouco de vinho, um pouco de água, misturava, porque as pessoas, quando tinham enfermidade, era curada. Paulo mesmo fala para Timóteo, tomar um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Glória a Deus. Então vinho é saúde, é vida. Glória a Deus, aleluia. E eu fico imaginando que convidado especial. E eu falei para vocês que eu ri quando o pastor me disse para pregar esse texto. Porque há 33 anos, quando nós fomos nos casar, namoramos apenas 10 meses, fomos nos casar. Gente, nós não tínhamos nada. Não tinha bolo,
Eu não tinha um vestido de noiva. Não tinha dinheiro para comprar nada. E perto de casar, eu tinha arrumei um emprego. Mas mesmo assim, a nossa família era muito pobre. Quando eu digo pobre, eu olho assim para a nossa igreja hoje e falo que a igreja é rica. Porque todo mundo aí tem o seu celular, né? Todo mundo aí tem um dinheiro para arrumar o cabelo, para comprar uma roupa nova. Naquela época, na minha infância, a gente não tinha dinheiro para comprar roupa nova nem uma vez por ano. Era doada, era ganhada. Telefone, nem pensar. Carne todo dia? Imagina, 15 dias eu ia lá uma vez por mês. Então hoje a gente olha para os irmãos aqui, nós somos ricos. Naquela época era pobreza, 33 anos atrás. Glória a Deus. Então o que eu fiz? Eu li essa passagem e eu comecei a orar. E eu orava e falava assim: Jesus, multiplica tudo no meu casamento, como tu multiplicaste em Caná da Galileia. Jesus, faça um milagre na minha vida, como tu fez em Caná da Galileia. Senhor, tu fez sobrar o vinho. Senhor, não deixa faltar no meu casamento. E eu orei, eu jejuei, eu fiz campanha, eu pedia para Deus estar no meu casamento. Glória a Deus. E quando eu comecei a distribuir o convite, uma amiga minha, que tinha uma mãe que congregava na Cristã do Brasil, ela disse assim: Lúcia, eu quero fazer seu bolo. Você só me compra os ingredientes. Lá foi eu pesquisar onde comprava ingredientes. Nós descobrimos que vendia aqui no Mercadão, na Cursino. Minha irmã Marlene foi comigo lá. Nós compramos carne para fazer carne louca. Compramos todos os ingredientes, levamos para ela. Gente, ela fez o bolo de um tamanho de uma mesa. Um bolo enorme. Que sobrou bolo. Que deu... Gente, todo mundo levou bolo para casa. E nós fizemos essa carne. A Marlene me ajudou, então, minha mãe. E sobrou carne, sobrou pão. Um outro falou assim: olha, eu vou te dar todos os refrigerantes, conhecida do pastor Enoque. No final, sobrou refrigerante que nós devolvemos e pegamos dinheiro. Teve uma amiga da minha sogra que arrumou um vestido de noiva. O outro deu um terno para o meu esposo. O outro deu um sapato. Gente, sobrou tudo, não faltou nada. E para completar, um tio meu, que nem cristão é, ele falou assim: eu tenho um salão que eu sou sócio e eu vou alugar para o seu casamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha festa foi em um salão. Glória a Deus, né? Então assim, eu convidei Jesus. Ele veio. Aleluia. Glória a Deus. Ele estava no meu casamento e sobrou tudo. Aleluia. Então eu lembrei, falei, como Jesus é bom. Você já convidou Jesus para uma festa especial? Glória a Deus. A melhor festa da sua vida, você já convidou Jesus para estar presente? Não, hoje os casamentos estão descartáveis. Casa é como se fosse tirar a roupa, troca o paletó, troca a blusa, troca de esposa, de esposo. Mas se Jesus estiver no nosso casamento, mesmo que os problemas venham, é só nós te bater na porta, aleluia, que Ele abre e Ele nos responde através das nossas orações. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E eu fiquei contente de entender, através dessa mensagem, que existe cultura. Jesus entendia a cultura que ele vivia. Olha como Deus é tão especial. E usando a cultura, ele estava ali ensinando os seus discípulos, aleluia, que o coração do homem, o coração de pedra, que representa, aquelas talhas representando o homem, um coração de pedra, seria transformado através da morte dele na cruz do Calvário, através do seu sangue derramado, porque o vinho é sangue. Glória a Deus. Por isso que hoje, né, mais para frente, Jesus ordena, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Quando ele estava ali na ceia, a ceia da Páscoa, a Páscoa judaica feita uma vez por ano,
após o fim da ceia, ele pega o pão, ele pega o cálice e disse: este pão, né, é a minha carne, este sangue é a minha, esse vinho é o meu sangue. Então ali ele estava se referenciando novamente a esse sangue aqui. Glória a Deus. Por isso que ele fala: quem não bebe do meu sangue não tem parte comigo. E aqui nessa festa todos beberam. Glória a Deus. E os seus discípulos já estavam compreendendo o ministério. Glória a Deus. Irmãos, mas me chama mais atenção ainda que antes de iniciar este milagre, Jesus passou 40 dias no deserto, em oração e em jejum. Antes de iniciar o ministério, ele foi batizado, ele passou pelo deserto e depois ele começou a chamar os discípulos. Glória a Deus. Quando nós estamos nos nossos pequenos grupos, nós falamos assim: Senhor, que deserto, né? Veio uma luta, veio que a gente nem sabe, de onde a gente menos espera, as coisas acontecem. Parece que aqueles que estão mais próximos de nós que nos traem ou faz coisas que a gente não compreendemos. Se nós continuarmos vendo a passagem de Jesus antes dele ir para a cruz e derramar o sangue, representando que é um vinho derramado na cruz do Calvário, ele foi traído por Judas. Judas era um dos seus discípulos. Ele foi negado por Pedro, aquele valente que estava disposto até a morrer por Jesus, mas na hora da cruz o negou. Então, entendendo aqui, aleluia, quando nós chamamos Jesus para a nossa vida, os nossos ministérios, aleluia, o nosso chamado, glória a Deus, vai ter dificuldade, vai ter problemas, mas se Jesus estiver na nossa festa, glória a Deus, Ele resolve. Glória a Deus. Se Jesus estiver nos melhores momentos da nossa vida presente, glória a Deus, Ele resolve os nossos problemas. Glória a Deus. Então, esse casal aqui ficou tão feliz, né? Por quê? Eles estavam com um problema. E mais interessante, eu fiquei prestando atenção. A mãe de Jesus não foi para o casal e disse assim: olha, acabou o vinho. Olha, para a noiva, acabou o vinho, o que nós vamos fazer? Não, ela estava na festa e ela resolveu o problema para aquele casal. Não é tão bom quando nós temos irmãos em Cristo, quando nós estamos com um problema, Ele intercede por nós, Ele vai até Jesus e fala assim: Jesus, olha Jesus, o Alex está com um problema, resolve para ele. Né? Ele vai para Jesus na oração e fala assim: Jesus, a irmã Égio está com um problema tal, Jesus, ó, resolve para ele. Maria fez isso. Ela foi para Jesus e disse assim: eles estão com problema, não tem vinho. Não é bom quando um irmão em Cristo chega para Jesus e fala assim: Jesus, a Dalila e o Marcelo estão com problema, Jesus, olha, Jesus, resolve para eles. Aleluia, glória a Deus. Não é bom ter intercessores. Por isso que tem algumas religiões que falam que Maria é intercessora. Glória a Deus. Nessa festa ela foi. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos interceder para os nossos irmãos como Maria? Amém. Quando nós vemos que nossos irmãos estão com um problema, coloque ele na oração. Todos os sábados à noite nós temos oração, a igreja toda, mesmo que online, nós temos oração. Eu te convido a orar pelo seu irmão, pela sua irmã. Se você não pode estar conosco, ore na sua casa, marque um dia para você interceder pelas pessoas que estão com problemas. Glória a Deus. Muitas vezes os nossos problemas, o que Jesus tem a ver com o nosso problema? Às vezes nós criamos problemas para nós mesmos. Fazemos dívida demais, comemos errado. Às vezes nós criamos problemas. Mesmo nós criando o problema, mesmo Jesus tendo vindo ao mundo para salvar o pecador, mesmo assim, Ele resolve os nossos problemas se nós clamarmos por Ele. Amém. Glória a Deus. Porque a Bíblia nos fala que em tudo seja conhecido a Deus através das suas súplicas.
Então, através das nossas súplicas, das nossas orações, nós devemos levar a Deus os nossos cotidianos, os nossos problemas diários. Glória a Jesus. E se esse convidado especial estiver em nossa vida, em nossa casa, glória a Deus, os problemas Ele resolve. Amém? Amém. Que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade. Amém? E eu passo aqui a palavra para o pastor Enoque. Glória a Deus. Amém? Deus falou conosco? Amém. Comigo também. Glória a Deus. Quando ela falava do vinho, eu fui procurar a tradução para ministrar de manhã.